Segunda carta aos Coríntios, capítulo 1, do versículo 3 ao versículo 11. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdia e Deus de toda consolação. É Ele que nos consola em toda nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Versículo 5. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. Esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que, assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também são participantes da consolação. Versículo 8. Porque não queremos, irmãos, que vocês fiquem sem saber que tipo de tribulação nos sobreveio na província da Ásia. Foi algo acima das nossas forças, a ponto de perdermos a esperança até da própria vida. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar. Versículo 11. Enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. Deus querido, Deus amado, nos aquietamos agora diante da Tua presença, em o nome do Teu Filho Jesus. Fala conosco, Senhor. Fala com a Tua igreja, porque nós queremos Te ouvir em nome de Jesus. Eu estou intitulando esta mensagem de O que Deus faz. O que Deus faz. Somos sabedores que não existe nada impossível para Deus. Exatamente. Somos sabedores que todas as coisas são possíveis àquele que crê. Quando eu declaro que creio em Deus, eu estou afirmando que eu tenho fé em Deus. Eu estou reafirmando que creio que Deus enviou seu Filho por amor ao mundo para morrer de uma vez só, por todos. Mas como eu poderia corresponder esse amor? Como eu posso me sentir encorajado com esse tão grande amor? Agradando a Deus. Abra em sua Bíblia, Hebreus capítulo 11, versículo 5 e versículo 6. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado. Pois, antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e que recompensa os que o buscam. Hebreus
capítulo 11, versículos 5 e 6. Se eu fosse destacar uma palavra que mais agrada a Deus, eu destacaria sim. Você sabia? Se fosse para mim destacar uma palavra que mais agrada a Deus, eu destacaria sim. Porque sim é a palavra favorita de Deus. E é a mais repetida, expressada de maneira diferenciada, como em sua forma hebraica. Amém. Tantas quantas forem as promessas de Deus, tem o sim em Cristo e o amém para a glória de Deus. Então, eu vejo que eu me deparo que sim é a palavra favorita de Deus. Então, os hebreus diziam amém em ocasiões nas quais eles diriam sim, 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 Senhor, sim, Yahvé, sim, sim. A igreja conhece a Deus como aquele que nos diz sim, aquele que estabelece e firma nossos passos na rocha eterna e faz com que nosso ser se firme na sua palavra e ande diante dele, ao ponto de agradá-lo, ao ponto de chegarmos a declarar e a dizer que mais nada importa a não ser a sua presença, a sua grandeza, o seu amor, a sua misericórdia, a sua graça nos alcançando dia após dia. Deus não divide você em duas partes, aceitável e não aceitável. Deus disse para você hoje à noite, que Ele não divide você em duas partes, aceitável e não aceitável. Deus não diz sim à alma e não ao corpo. Ele não diz sim ao seu bom humor e não ao seu mau humor. Em Deus sempre é sim. Sempre você vai encontrar o sim. Porque Deus criou você e Ele se agrada do que fez. Você lembra do primeiro dia? Quando Ele termina de criar o primeiro dia, e o que é que Ele diz? E Deus viu que sua obra era boa. Então, quando Ele criou você, Ele passou a contemplar você. Porque para Ele, você que é criação, e hoje você é filho, você é filha, então é bom para Deus olhar para você, contemplar você caminhando, mesmo que você esteja passando um momento de fraqueza espiritual, mesmo que em dado momento você não tenha rompido em determinadas áreas, Deus continua dizendo sim para você. É possível sim alcançar as minhas promessas, é possível sim completar o propósito, porque sou eu que estou com você, sou eu que estou dizendo sim para você. Aleluia, aleluia. Então a igreja conhece o Deus do sim, dentro do escopo da sua criação. Agora, claro que em dado momento Deus irá dizer não, mas até mesmo o não de Deus é como se fosse um sim para nós, porque o não que Ele está dando, Ele está te livrando de algo que Ele não gostaria que você passasse. Então Ele, para manter você no caminho,
para ele manter você no processo de santificação progressiva. Ele disse: não, filho, não, eu não quero isso para você. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou fechar essa porta aqui para você não entrar mais. E a porta que ele fecha, ninguém abre. Eu vou abrir outra para você aqui, que você vai achar um meio estranho, mas essa porta que eu abro, ninguém fecha. Então você vai entrar e você vai encontrar tudo aquilo que eu tenho para você. Mas primeiro você vai ter que se levantar, dar o primeiro passo e seguir na minha direção, sabendo que eu tenho um sim para você. E esse sim é o melhor. Esse sim é a minha vontade, que é boa, que é perfeita e que é agradável. Aleluia, Deus. Ele criou você, Ele me criou, Ele nos criou, e Ele se agrada da sua criação. E Ele nunca desiste de você, principalmente durante o processo de restauração em conformidade com a plenitude em Cristo Jesus. Deus faz, amado. E o que Deus faz? Deus faz prodígios e maravilhas. O que Deus tem feito na sua vida, o que Deus fez na sua vida e o que Deus fará na sua vida. Tempo certo que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano. Jamais. O que Deus tem preparado para aqueles que o amam, para aqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Agora preste atenção, nesta segunda carta aos Coríntios, a intenção do apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios pela segunda vez, é ensinar várias coisas concernentes a Deus, ou seja, é ensinar várias coisas a respeito de Deus. A, que Ele é o Deus vivo. B, que Ele é o Deus da graça, da misericórdia e da consolação. C, que Ele é fiel. D, que o seu poder está disponível para o seu povo. E, que Deus é o Pai de Jesus Cristo. Agora, interessante, no entanto, parece que Paulo está mais interessado naquilo que Cristo faz. A, Cristo nos concede vitória. B, Cristo julga. Ele nos julgará. É Ele que irá nos julgar. C, Cristo reconcilia. D, Ele escolhe e motiva os seus embaixadores. E, Cristo nos faz novas criaturas. Meu Deus, que coisa tremenda, viu? Então, essa mensagem que eu estou intitulando de O que Deus faz, a primeira parte que nós vamos ver é Cristo nos concede vitória. Abra aí, 2 Coríntios, capítulo 2, versículos 14 e 15. Graças, porém, a Deus que, em Cristo, sempre nos conduz em triunfo e, por meio de nós, manifesta a fragrância do seu conhecimento em todos os lugares. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo, tanto entre os que estão sendo salvos, como entre os que estão se perdendo. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 2, versículo 14 e 15. Você percebe que o apóstolo Paulo se considera como um escravo, sendo triunfantemente levado pelo exército conquistador do Messias.
Olha que privilégio, olha que revelação. Paulo está declarando que ele é o servo, que ele é escravo. Mas escravo de quem? É como se Paulo estivesse sendo levado pelo exército conquistador do Messias, aquele que tomou a sua vida para si, aquele que mudou o rumo, mudou a história dele na estrada de Damasco, o Messias, o Cristo ressurreto. E Paulo diz que é Cristo que está conduzindo agora em vitória. É dessa maneira, amados, que você precisa caminhar. Aconteça o que acontecer, seja na luta, seja na bonança, seja na tristeza, seja na alegria, você tem que caminhar com Cristo sabendo que você é mais do que vencedor, que você pode tudo naquele que te fortalece. Muito embora todos digam que você é um fracassado, muito embora todos estejam dizendo que você é fracassada, que não tem jeito para você, mas você tem que crer, você tem que dizer: eu sou vitoriosa, eu sou mais do que vitoriosa. Olha, eu posso ir aqui e acolá, porque quem vai na minha frente é um general de guerra que nunca perde batalha. Então eu não vou desistir, eu vou continuar. Se Deus me disciplinou, é porque eu precisava da disciplina, porque se Ele não me disciplinar, logo eu não vou ser tido como filho, logo eu não vou ser tido como filha, porque Ele não disciplina aquele que não é filho, e logo Ele não disciplinando quem não é filho, é porque é bastardo. E você é filha, você é filho, você já caminhou muito, você já rompeu muito, não é agora que você vai querer morrer na praia. A promessa não é para você cair com a cara na areia, a promessa é para você contar os grãos de areia, a promessa não é para você ficar parado, olhando, contando as estrelas, é para você contemplar a grandeza de Deus, da obra de Deus na sua vida. Então Paulo estava declarando: olha, eu agora ando em triunfo. Eu que era um perseguidor dos meus irmãos, agora eu sou perseguido, mas eu sou perseguido por amor a Cristo. Semelhantemente, ele declara na carta dele aos Romanos, Romanos capítulo 1, versículo 1. Ele diz: ó, Paulo, servo de Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o evangelho de Deus. Eu sou servo, literalmente escravo, que é derivado de um verbo que significa atar. O cristão que assume voluntariamente a posição de escravo de Cristo não tem direitos nem vontade própria. Você sabia disso? Se eu assumo a identidade de Cristo na minha vida, se eu entrego a minha vida para Ele, viro as costas para o mundo, e agora eu caminho com Ele, tenho uma convicção que o meu nome está escrito no livro da vida, eu não tenho mais direitos ou vontade própria. Não. O que devemos fazer, sempre e somente fazer, é a vontade do Mestre. É a vontade do Mestre. Senhor, eu quero isso, é a tua vontade. Senhor, eu estou precisando disso, é a tua vontade. Senhor, eu só quero fazer o que está em conformidade com a tua vontade, porque se não for em conformidade com a tua vontade, eu não quero. Me deixa aqui de molho,
É preciso ir para a caverna? Então eu vou para a caverna. Mas eu só quero aquilo que estiver de conformidade com a tua vontade absoluta e soberana. Já da parte dele, Jesus promete cuidar de seus servos. Então preste atenção. Olha que coisa maravilhosa. Se um dos seus compatriotas, hebreu ou hebreia, for vendido a você como escravo, ele trabalhará por você durante 6 anos. Preste atenção. No 7º ano, você lhe dará a liberdade. E quando você o puser em liberdade, você deve fornecer animais do seu rebanho e do produto da sua eira e do seu lagar, daquilo com que o Senhor, seu Deus, o tiver abençoado. Você lhe dará. Lembre-se de que você foi escravo na terra do Egito e de que o Senhor, seu Deus, o resgatou. Por isso, hoje estou dando esta ordem a você. Se, porém, um escravo disser: não quero me afastar de você, porque ama você e a sua casa, e por se sentir bem com você, então você deve pegar um furador e furar a orelha dele na porta, e ele será seu escravo para sempre. Faça o mesmo com a escrava que quiser ficar. Não pareça aos seus olhos algo difícil deixar que ele fique livre, porque durante 6 anos ele o serviu por metade do salário de um trabalhador diarista. Assim, o Senhor, seu Deus, abençoará você em tudo o que você fizer. Deuteronômio, capítulo 15, versículos 12 a 18. Veja como é maravilhoso nossa posição de voluntários. Você está caminhando com Deus voluntariamente? Você está caminhando com Cristo voluntariamente? Porque somos escravos de orelhas furadas. Você é escrava de orelha furada. Você é escravo de orelha furada. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que, pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. Então veja bem, se eu me deparo com um irmão passando por algum tipo de dificuldade, de perseguição, ou até mesmo em condições precárias de sobrevivência, tanto para ele como para a sua família, como para os seus filhos, sua esposa, nós devemos socorrer essas pessoas. Nós devemos seguir nessa direção, de olhar para eles, assim como Deus olhou para nós. É o que ele está dizendo, ó. É Ele que nos consola em toda a nossa tribulação, para que pela consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que estiverem em qualquer espécie de tribulação. 2 Coríntios, capítulo 1, versículo 4. Segundo ponto da mensagem. O primeiro ponto foi: Cristo nos concede vitória. Esse é o primeiro ponto da mensagem. O segundo ponto da mensagem é Ele que nos julgará. Abra aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículo 10. Porque é necessário que todos nós compareçamos diante do tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo.
Precisamos ter em mente que um dia todos nós iremos comparecer diante do tribunal de Cristo. Existe um propósito, e esse propósito inclui todos. É que cada um de nós, todos, estaremos um dia diante do tribunal de Cristo. Mas para quê? Para prestar conta de tudo aquilo que nós fizemos através do corpo, seja de bem ou seja de mal. É muito sério, né? Meu Deus! Nesse propósito existe uma recompensa para todos. Receberemos a recompensa, e nessa recompensa recordaremos de tudo, segundo o que tivemos feito por meio do corpo. E tudo será discriminado, será descritivo. Tudo que eu fiz de bem e tudo que eu fiz de mal, tanto do bem quanto do mal. Mas temos o privilégio de sermos alcançados por Cristo, porque um dia andávamos sozinhos, sem direção, vagando sem direção, sozinhos e perdidos como ovelhas que não têm pastor. Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Colossenses capítulo 1, versículos 13 a 14. Antes, cada um de nós estávamos com a vida totalmente desgraçada. Meu Deus! Amados, eu confesso que quando eu cheguei nesse ponto, eu parei e ponderei. Mas o que é uma pessoa com a vida totalmente desgraçada? Você já ouviu essa expressão? Alguém dizer fulano de tal, ou a vida de fulano de tal é desgraçada. Pense numa mulher que, ou pense numa jovem, pense numa moça, pense numa mulher que só anda com gente sem futuro. A vida dessa pessoa é desgraçada. Ah, eu já vi muito isso. E quando eu cheguei nesse ponto, eu parei. Epa, peraí. Tem algo aqui que eu quero ver. O que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa infeliz. É uma pessoa miserável que vive na miséria. É uma pessoa mal-sucedida, pobre em ambos os aspectos, tanto na vida espiritual quanto na vida física, na sobrevivência. E tem mais. Às vezes essa pessoa tem muito em abundância na vida material, mas é desgraçado, é caída em questão do espírito. É uma pessoa que só vê maldade nos outros. É uma pessoa que não enxerga o bem nas outras pessoas. Por isso que no início eu falei que nós conhecemos o Deus do sim. Por quê? Porque Deus não quer uma pessoa desgraçada. Deus não quer uma pessoa na miséria. A vontade de Deus é que os filhos dele brilhem, sejam bem-sucedidos, não sejam porcos, mas seja gente. Ele nos tira do charco de lodo, do lamaçal da desilusão e nos coloca assentados com príncipes e princesas, amados. O que é que eu, o que é que você como igreja tem que fazer? Nós temos que orar. Nós temos que ter a percepção que essa consolação que eu recebi, esse alcance que eu recebi pela minha vida, agora eu tenho que estender para aquele que está vivendo. Às vezes você olha para a pessoa, não, esse fulano tal não tem jeito. Não, tem jeito.
Ah, fulano de tal. Boy, eu não acredito, não creio. Mas tem, amado. Todas as coisas são possíveis ao que crê. Desde quando aquele jovem quando o espírito maligno pegava ele e jogava no fogo, outra hora jogava na água. Quanto tempo? Desde criança, desde que ele nasceu. E o pai dele leva aquele jovem aos discípulos. O que é que eles fazem? Eles não conseguem fazer nada, nadinha de nada. Quando Jesus desce e vê aquele alvoroço, diz: o que é que está acontecendo? Aí ele diz: foi o que aconteceu, eu trouxe meu filho aqui para os seus discípulos e eles não puderam fazer nada. Jesus disse: geração incrédula, até quando estarei convosco? Aí, Senhor, o que eu vou fazer? Nada eu posso fazer pelo meu filho. Jesus disse: todas as coisas são possíveis ao que crê. Ele disse: se tu podes, faz alguma coisa. Jesus disse: se tu podes, é possível, Pai. Então me ajuda na minha falta de fé. Olha aí, me ajuda na minha falta de fé. Diz que Jesus pegou aquele jovem e entregou ele curado, restaurado, liberto para o seu Pai. É assim que Deus quer fazer na sua vida. Ele quer que você seja um agente do amor dele. Ele quer que você seja um agente de amor dentro da sua casa. Mas primeiro ele quer que você seja um agente de amor dentro de você. Porque como é que você vai amar seu próximo como a si mesmo se você não ama a você mesmo? Se você não teve a revelação que quem está dentro de você é o próprio amor. Ele é tão grande, ele é tão majestoso. Mas se ele está dentro de você, você é templo e morada do Espírito Santo. Mas você não usufrui desse amor. Terceiro ponto da mensagem: Cristo nos reconcilia com o Pai. Cristo nos reconcilia com o Pai. Poderíamos dizer que a primeira parte da mensagem foi o quê? Cristo nos concede vitória. Segunda parte, é Ele quem nos julgará. Terceira parte, Cristo nos reconcilia com o Pai. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículos 18 e 19. A reconciliação envolve uma mudança extravagante de relacionamento, sabia? Quando você se aproxima de Cristo e Ele reconcilia você com o Pai, você fica tão constrangido que você quer que outras pessoas vivam o que vocês estão vivendo. Eu não sei você, mas a experiência que eu vivi, poxa. Quando eu comecei a orar, que o irmão disse: ore comigo. Eu comecei a orar e eu comecei a repetir a oração. Daqui a pouco eu mesmo já estava dizendo por mim mesmo. Eu lembro que teve um momento que eu disse: Senhor, em nome de Jesus, se tu me deres uma oportunidade de vida, Senhor, nunca mais a minha boca vai ser instrumento de Satanás. Senhor, tem misericórdia de mim, em nome de Jesus. Quando eu abri meus olhos, que susto eu tomei, amados. Eu não sabia onde é que eu estava. Aquela luzinha assim, brilhando. Eu olhei para mim, quando eu olhei para mim, aí eu comecei a ficar assustado. Onde é que eu estou? E o Rondinelli quieto.
Ele não sabia se ele chorava, se ele sorria, se ele pulava, se ele ficava parado. Eu disse: meu irmão, onde é que eu estou? Que eu estou com medo. Ele olhou para mim e disse: você foi transportado das trevas para a luz. Aleluia. Naquele momento ali foi como se fosse um turbilhão de águas entrando dentro de mim. Eu sei. Eita, foi o que aconteceu? Há pouco eu estava querendo morrer, trilhei todos os passos de um suicida. Agora eu estava com a vontade enorme de viver. A minha vontade era sair correndo, cortando o coração das pessoas e colocando aquela porção daquele amor que eu estava sentindo. Amado, só o Espírito Santo para fazer isso. Só a morte de Jesus Cristo faz isso. Somente. E eu confesso a você que até hoje esse amor é a mesma essência dentro de mim. Eu não sei viver sem Cristo. Não sei viver. Então, a reconciliação envolve uma mudança extravagante de relacionamentos, pois nossos pecados já não são mais imputados contra nós. Cabe a cada um de nós agora anunciar aos outros esta mensagem da graça de Deus. Qual foi a última vez que você foi um instrumento usado por Deus para resgatar uma pessoa? Qual foi? Qual foi a última vez que você teve um filho ou uma filha espiritual? Pensa nisso. Foi para isso que você foi chamado. Foi para isso que eu fui chamado. Os nossos pecados já não são mais imputados, já não são mais atribuídos como responsabilidades para aquele que está em Cristo Jesus. Se eu estou em Cristo, o pecado já foi expiado, o pecado já foi pago. Eu agora estou livre, agora eu sou livre, agora eu ando e vivo por fé no Filho de Deus. Aleluia. Você pode aplaudir o Senhor Jesus? Oh, Deus maravilhoso. Contudo, ao invés de nos envolvermos em escândalos, devemos nos envolver na propagação do Evangelho de Deus. Porque assim como transbordam sobre nós os sofrimentos de Cristo, assim também por meio de Cristo transborda o nosso consolo. Se somos atribulados, é para o consolo e a salvação de vocês. Se somos consolados, é também para o consolo de vocês. E esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos. Sabe o que é isso? Paulo está sendo perseguido, mas a perseguição que ele está enfrentando está redundando em quê? Em consolo para aqueles que estão sendo alcançados. A gente não entende que está tudo bem, de repente levanta-se uma tempestade, de repente é uma tribulação grande, e parece que eu tinha controle da situação, mas perdi, eu não entendo nada. O diabo está me atacando. Tá não, querido, tenha calma. Não é não, tá não. Sabe o que é? É o amor de Deus constrangendo você. É o amor de Deus constrangendo para que você reflita a consolação, reflita a graça, reflita o amor, reflita tudo aquilo que Deus já implantou em você. E agora Ele está te chamando para fora. Agora Ele quer que você ande, que você caminhe, que você tenha paz com todos que estão caminhando com você, para que o nome dEle seja glorificado na sua vida. Quando ele diz Ele diz assim, esse consolo se torna eficaz na medida em que vocês suportam com paciência os mesmos sofrimentos que nós também suportamos.
Esses sofrimentos que ele está relatando, ele não está se referindo à expiação de Cristo, à morte e ressurreição de Cristo, não. Ele está se referindo aos seus próprios sofrimentos, juntamente com seus compatriotas de missão, por ele estar suportando por causa da fidelidade e por amor ao povo de Deus, pela fidelidade a Deus e por amor ao povo de Deus. Quarta parte da mensagem, quarto ponto: Jesus escolhe e motiva os seus embaixadores. Veja aí, 2 Coríntios capítulo 5, versículos 20 e 21. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Aqui se encontra a parte central, ou seja, aqui é o cerne do Evangelho, a parte central. O Salvador tomou sobre si os nossos pecados, para que possamos ser e ter a justiça de Deus. É incrível. E diz que aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. O que ele está dizendo? Que Deus Pai fez Jesus pecado, sem ele ter pecado, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Isso aqui é incrível. Por quê? Porque ser e ter a justiça de Deus é algo tremendo, amado. Porque quando eu sou agente de Deus, ativo, quando eu alcanço pessoas em nome de Jesus, o que é que eu estou sendo nesse momento? Eu estou sendo a própria justiça de Deus. Mas quando eu estou enfrentando dificuldades, mas mesmo assim estou rompendo, estou louvando, estou adorando, eu tenho a justiça de Deus sobre mim, para me fortalecer, para que eu possa romper, para que eu possa ir adiante. Porque sem a justiça dele, eu não sou nada. A nossa esperança em relação a vocês é sólida, sabendo que assim como vocês são participantes dos sofrimentos, assim também serão participantes da consolação. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 7. Os oponentes de Paulo sustentavam que os sofrimentos dele o desqualificavam como apóstolo. Ou seja, os adversários, aqueles que se opunham a Paulo e ao ministério que Deus tinha na sua vida, diziam que os sofrimentos que Paulo enfrentava o desqualificavam como apóstolo. Era isso que estava acontecendo com Paulo. Paulo estava passando por tribulações, perseguições, e os opositores dele estavam dizendo que essas lutas que ele estava enfrentando desqualificavam seu ministério. Então cuidado quando você estiver julgando, cuidado com o seu dedo, viu? Quando você apontar, você tem que tirar a primeira trave do seu olho. Quem é que deve tirar o cisco do olho do irmão? É o irmão que está próximo. Mas para o irmão ajudar o outro irmão, ele precisa primeiro tirar a trave e dizer: irmão, peraí, deixa eu ajudar você. Ir lá e tirar o cisco do olho dele. Às vezes as pessoas dizem que quem tem que tirar o cisco é o irmão mesmo. Isso é egoísmo. Não é isso que o texto diz, não. O texto diz que quem tem que tirar é o próximo que está perto dele. Agora, para ele fazer isso, ele tem que tirar a primeira trave aí. E Jesus disse: hipócrita, tira a trave do teu olho para depois tirar o cisco do olho do teu irmão. Quinto ponto:
Ou, quinta parte da mensagem, Ele nos faz novas criaturas. Segunda carta aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. A redenção de um povo que vive por Cristo ao viver para os outros. É tremendo, ó. A redenção de um povo que agora vive por Cristo e para os outros. Esta redenção foi realizada pelo poder do Espírito de Deus e pela morte de Cristo. Vós sois a nossa carta escrita em nosso coração, conhecida e lida por todos os homens, estando já manifestos como carta de Cristo, produzida pelo nosso ministério, escrita não com tinta, mas pelo Espírito do Deus vivente, não em tábuas de pedra, mas em tábuas de carne, isto é, nos corações. Nós não temos que trazer de volta o coração de pedra. Nós não temos o direito de trazer de volta o coração embrutecido, petrificado, insensível, ao ponto de sermos ingratos a Deus na pessoa de Jesus Cristo. Amados, haverá situações que você não vai conseguir sozinho. Haverá situações que você não vai conseguir romper. E quando você não conseguir romper, olha para dentro de você e primeiro encontra onde é que está o ponto que você não está entendendo. Porque se você não encontrar dentro de você o ponto que está faltoso, que você não entendeu ainda, peça a Deus para revelar para você, porque é inadmissível, é uma incongruência. Você que é um homem de Deus, você que é uma mulher de Deus, você é consagrado a Deus, e às vezes você não consegue romper, você não consegue avançar. Então existe alguma área de sua vida que Deus quer trabalhar. Tem um casal muito querido, mas muito querido nós estávamos reunidos uma vez e a pessoa disse para mim e para a pastora, mas direcionou a mim, disse: pastor, sabe o medo que eu tenho? O medo que eu tenho é que Deus venha cumprir tudo que Ele tem prometido na minha vida, dentro da minha casa, que meu marido se converta e que minha casa como um todo comece a servir o Senhor. Você sabe qual é o meu medo, meu maior medo? Aí nós olhamos para a pessoa assim: diga, qual é o seu medo? É Deus continuar, é de eu abandonar Jesus. Eu confesso que naquela manhã nós ficamos assim com o coração um pouco pesado. Porque, poxa, nós oramos tanto para fulano de tal romper, mas louvamos também a Deus pelo coração sincero, né? Que eu tenho certeza que Deus já trabalhou nessa área da vida dela, porque olha, essa pessoa, a última vez que nós estivemos com essa pessoa tem rompido, essa pessoa tem dado passos assim, poxa, e com certeza Deus trabalhou. Não é diferente com a sua vida, não é diferente com a minha vida. O que Deus tem para a sua vida, amado, vai se cumprir. Talvez não é da maneira que você está pensando. Você sabe uma coisa que eu estive pensando essa semana? Eu ando um pouco reflexivo. Aliás, eu ando muito reflexivo. Nós temos que ter cuidado com o que nós falamos, em todos os aspectos. Eu não passo mais por isso. Eu não vivo mais isso. Antigamente passava anos. Aí vinha. Aí você tinha que passar por aquilo. Hoje não, mano. É no outro dia. É com 24 horas. É
em 48 horas. Conclusão. 2 Coríntios capítulo 1, versículo 9 a 11. De fato, tivemos em nós mesmos a sentença de morte, para que não confiássemos em nós mesmos, e sim no Deus que ressuscita os mortos, o qual nos livrou e ainda livrará de tão grande morte. Nele temos esperado que ainda continuará a nos livrar, enquanto vocês nos ajudam com orações a nosso favor, para que por muitos sejam dadas graças a Deus a nosso respeito, pelo benefício que nos foi concedido por meio da súplica de muitos. O que Paulo enfrentou, os sofrimentos que ele teve de enfrentar para permanecer fiel a Deus Pai e a Cristo, o Filho, foi tão severo que parecia que era uma sentença de morte decretada a ele, por uma autoridade ou por um juiz. E eu louvo a Deus porque isso está registrado. Porque quando as Escrituras me revelam que eu não cheguei ao ponto de derramar meu próprio sangue devido às perseguições, às tribulações, é porque eu estou sendo guardado. É porque tem um Deus que me ama tanto, tem um Deus que te ama tanto, que estabelece um conforto, estabelece um fundamento para a sua vida, no qual você pode transitar, no qual você pode andar, você pode trabalhar todos os dias, mas o que Ele tem guardado para ti está lá, intacto, está esperando pela sua chegada, está esperando que você complete a boa carreira, está tudo preparado. Você só tem que ter em mente que você não pode permitir que a sua fé desative, nem que a sua esperança recaia. Não, não, não. Você tem que ter em mente que aconteça o que acontecer, Deus está do meu lado. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, Ele está comigo. Não tenha medo. Não tenha medo de doença. Não tenha medo de nada. De nada. Porque quando você abrir sua boca, guarde o que eu vou te dizer nesta noite, em nome de Jesus. Haverá um momento da tua vida, talvez seja dessa semana, não sei, Deus o sabe, que você vai abrir a sua boca, porque vai ser preciso, e você vai falar, e Deus vai restabelecer. Não sei o que é. Então você precisa ter essa consciência, que o poder, né? Um dos poderes não, é o poder absoluto sobre todas as coisas, está dentro de você. Você é templo e morada do Espírito Santo. Então o que você não conseguiu romper ainda, o que você não conseguiu avançar, Deus vai te levar. Deus vai te levar e o nome dele vai ser glorificado na tua vida. Aleluia. O que Deus fez, o que Deus faz e o que Deus fará, são coisas tremendas, são coisas maravilhosas. Mas, como está escrito, nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam. Deus, porém, revelou isso a nós pelo Espírito, porque o Espírito sonda todas as coisas, até mesmo as profundezas de Deus. 1 Coríntios capítulo 2, versículo 9 e 10. O que Deus faz. Você pode aplaudir o Senhor nesta noite? Aleluia, aleluia.